No vídeo de hoje eu vou te mostrar técnicas que eu estou utilizando para conseguir criar minhas aplicações web, aplicativos nativos para Android OS, enfim, qualquer tipo de solução em tempo recorde, melhorando cada vez mais, tá? Eu já desenvolvi vários aplicativos esse ano, dentre eles o Copy Generator, eBook Generator e etc. E durante o decorrer desses anos, junto com a Dunkcode, eu também fui desenvolvendo esses outros aplicativos em paralelo, como Dunkly, Dunkshop. Olha só, eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, como é que eu estou agilizando cada vez mais esses processos, tá? Mesmo com um time incrível de programadores, eu pego aqui, sento na cadeira e crio o que eu quiser. Até jogos, né? Eu também sou programador de jogos. Então, se você quer ver essas técnicas e quer mais conteúdos aqui no canal, eu quero que você deixe seu like, se inscreva e o mais importante aqui, ó, links na descrição, super ofertas dos nossos aplicativos, dos nossos cursos, enfim, tudo aqui na descrição para você conferir em primeira. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá, beleza. Então eu vou usar um exemplo que literalmente foi hoje. Eu tava subindo o meu treino que eu fiz aqui no domingo e eu pensei, putz, eu nunca manipulei a API do Google Drive para conseguir, enfim, fazer upload de arquivos diretamente da minha aplicação, como é que isso funciona. Então assim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Primeiro, deixa eu mudar o tema aqui do GPT-32K. Se você não sabe, isso aqui é o nosso próprio GPT que a gente utiliza o modelo 32K da OpenAI. É o modelo GPT-4, só que aqui nesse nosso app, que o link tá na descrição, não tem restrição de mensagem e você pode colocar 32 mil tokens, o que é excelente para qualquer tarefa, principalmente programação, porque 32 mil tokens é 4 vezes mais poderoso que o ChatGPT tradicional. Deixa eu colocar no tema Dark aqui, que é o, enfim, né, quem é que usou o tema Light. Então assim, o que eu começo fazendo é primeiro perguntar, como é que eu faria isso. Ah, por que você usou Python, não utilizou PHP e outra linguagem? Aqui vai o primeiro truque, o GPT ele foi treinado para utilizar Python, principalmente nos exemplos, tá? Sim, tem exemplos com PHP, Node, dá para converter isso aqui tranquilamente para outra linguagem de programação, só com Python eu sabia que ia ser mais preciso e na hora, tá? Mas dá sim para fazer com qualquer outra linguagem de programação. Então eu já mexi com o Google Cloud, porque o que eu queria aqui era manipular o Google Drive, então eu sabia que eu precisaria ir no console do developers do Google. Eu já tenho uma aplicação lá que é o Dunk.ly, o nosso encurtador de link, que eu utilizo Firebase e Cloud Functions. Então nisso aqui ele já falou para eu criar um projeto, nada de novo, e aí depois ele logo de cara já me deu um exemplo de código. Esse exemplo de código começou a dar alguns problemas, tá? O que é extremamente normal quando a gente está fazendo alguma coisa aqui com o GPT. Mas, o que acontece aqui? Eu continuo o contexto, porque quanto mais contexto a gente dá, mais inteligente ele vai ficando, porque ele vai entendendo o que a gente quer fazer, tá? E como a gente tem 32 mil tokens, diferente do ChatGPT que começa a cortar o seu chat, aparentemente eles não te mostram isso, que as suas mensagens anteriores não somem, eles começam a cortar e vai perdendo contexto. O nosso aqui não, porque tem 32 mil tokens, então ele foi ficando cada vez mais inteligente até o ponto que me deu a aplicação complexa. Ah, mas qualquer um mês sem saber programar vai conseguir fazer isso? Então, se você já é programador, você vai ficar melhor. Se você não sabe programar, você vai conseguir fazer bastante coisa. Então eu, com toda a minha experiência, obviamente que isso daqui está aumentando muito minha produtividade, é por isso que eu continuo fazendo aplicativos aí nas minhas horas vagas, né? Então beleza, então ele foi me dando aqui exemplos, o que eu tinha que fazer, exemplos de como compartilhar arquivos, criar pasta, deletar arquivos, o que é extremamente simples. Nisso eu já vou no meu VS Code, eu abro o meu VS Code, crio o projeto, colei o código ali e pronto, eu tenho aqui funcionando. Obviamente que durante esse processo começou a aparecer alguns problemas eu resolvi por conta própria, deixa eu mostrar aqui toda a tela do VS Code para vocês, né, que está meio cortado. Então vocês percebem que é o mesmo código que ele me deu como base, então aqui, ó, por exemplo, se a gente for ver esse código aqui, ele criou uma função main em Python, só que ele não chama a função depois. Então eu executei meu código Python e falei, ué, né, por que não executou? Obviamente estava faltando chamar a função main. Isso daqui, então, são coisas básicas, também deu erros, então o que eu faço quando dá erro? Eu literalmente copio o erro, então aqui em alguns momentos, cadê os erros que eu mandava? Ó, literalmente pego até uma parte do erro, passo aqui e ele me diz o que eu teria que fazer para corrigir. Isso daqui é muito fácil, tá? Mas como é que ele consegue entender o que tem que corrigir se eu só estou passando um erro e não tem nada antes? Porque ele já sabe do contexto anterior, por isso que é muito importante. No final eu mexi em algumas coisas no código e eu tive um script que eu sei que eu iria conseguir fazer eventualmente, mas aqui eu fiz em 5 minutos tudo isso daqui, tá? Eu aprendi a mexer com a API, né, com a ajuda da AI, a mexer com a API do Google Drive, eu sei como colocar isso num servidor web, por exemplo, o Flask do Python, que é o que eu utilizo no Code Quick, para transformar isso num app real, onde as pessoas conseguiriam autenticar no Google Drive, fazer upload, etc. Então o coração do negócio eu fiz e não levou nem 5 minutos.
Tá? Então agora se a gente executar esse código, mas Gui, você sabe o que cada linha disso daqui significa? Eu sei o que significa, obviamente, mas eu também não entrei em tantos detalhes. Porque eu já sabia o que eu queria fazer, só não sabia o passo a passo, porque isso daqui é uma receita de bolo. Então primeiramente ele carrega o meu client.json, que eu não vou mostrar para vocês, que são as credenciais desse aplicativo que eu criei. Tá? Ele a AI quando disse para eu criar a aplicação no Google Cloud, falou para eu criar no formato de web. Eu já sabia que isso estava errado, porque eu não queria criar num aplicativo web, eu queria que isso fosse um aplicativo desktop, não tem nada de web aqui. Tá? Nisso eu modifiquei na hora que eu estava criando no Developers. Então aqui eu tenho todas as minhas APIs e serviços ativas, tem que estar o faturamento ligado, tá? Enfim, tem tutorial aqui de Google Cloud no canal, mas nos cursos da Dunk tem curso específico te ensinando a mexer aqui. É uma outra opção sem ser a AWS, né? Eu utilizo a AWS e Google Cloud, agora o Azure também da Microsoft. Tá? Então a gente carrega o client JSON, depois a gente vê se as credenciais são válidas, etc, etc. Por fim, teve uma coisa que eu queria fazer que ele não me deu no código, então eu pedi para ele para AI no final, que foi como que eu consigo pegar o link, né, do que está me dando. Então aqui eu continuei jogando erro, apesar de esse erro aqui ser bem idiota, eu meio que joguei aqui, mas a gente acaba ficando preguiçoso, né, isso daí tem que tomar cuidado também, mas no final eu joguei o erro, só tinha que importar um módulo ali. E no final eu queria que ele me desse o link de dos arquivos do Google Drive, né? Então ele me deu isso daqui, só que quando eu joguei isso daqui dizia que não funcionava. Então eu simplesmente joguei esse erro aqui e ele me disse como consertar. Tá? Então basicamente quando eu vou fazer o serviço para executar do Google Drive eu preciso dizer que eu quero, além do ID e do name, o WebViewLink. Então eu descobri que quando eu executo essa linha de código aqui, eu que defino o que vai voltar. Vem padrão. Agora vamos executar esse script, python index.py. Listou os arquivos para mim, tudo que eu tenho compartilhado lá no meu Google Drive, name e o ID, então o ID está aqui junto com o name. E é claro que a URL eu não estou colocando aqui por motivos óbvios, porque mesmo que não esteja compartilhado com outra pessoa para visualizar eu não vou arriscar. Então tem esse daqui, Dunk Hub, isso daqui é um spot do Inert, se eu não me engano, que está exatamente na ordem lá do meu Google Drive. Arquivos também, e se eu quisesse pegar o link eu simplesmente chegaria e colocava aqui esse item, WebViewLink, é desse jeito aqui, WebViewLink em string, né? Desse jeito aqui, né? Então seria assim que você executaria caso você quisesse pausar e copiar o meu código. Tá? O GPT-4 também faria isso daqui que você me mostrou, Gui. Eu não, assim, a princípio sim, porque ambos usam o GPT-4, mas aqui é uma versão privilegiada que a gente tem, que é a única conta da América Latina da OpenAI que tem o GPT-32K que a gente pode disponibilizar via API. E a gente tem também um pequeno fine-tune ali que ajuda, é melhor assim em vários pontos, né? Mas enfim, então eu venho fazendo muito isso daqui ajuda muito a minha criatividade também, facilita muito a minha vida. Então, isso aqui foi simplesmente, eu tava voltando do treino, sendo bem transparente, eu tive, putz, como é que eu faria isso daqui com o Google Drive? Aí, beleza, vamos fazer lá na AI. Isso aqui não é a primeira vez que eu uso o GPT para fazer uma coisa mais assim, que eu não tinha a menor noção como é que eu fazia, mas foi a que eu consegui fazer mais rápido, num sentido que eu não precisei fazer tantas interações, etc. Então dá para criar qualquer coisa, mesmo que até a data de treinamento dele foi 2021, se você, por exemplo, jogar toda uma documentação de alguma linguagem, qualquer programa, você consegue justamente porque ele tem 32 mil tokens. Isso é muito mais poderoso do que o ChatGPT, que se você experimentar colocar uma documentação de uma linguagem, alguma coisa que eles não têm ali na base dele de treinamento, iria quebrar, enquanto com 32 mil tokens isso não acontece. Por isso o pessoal vem usando muito para todas as áreas, né? Por exemplo, direito, até programadores usam lá o GPT-32K. Claro que fica ao seu critério, você pode usar o ChatGPT também. E enfim, isso aqui é para te inspirar mesmo em um exemplo bem bacana, tá? O vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha aberto a mente, a criatividade. Vídeo um pouquinho diferente, de domingo mais descontraído. Coloca nos comentários o que você quer ver no canal. Te desejo um forte abraço e os links aqui na descrição para você conferir. Até lá!